Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Miguel Anjo da Igreja Cristo Vive. Vamos lá. Então, aqui Jesus é o único Deus, né? Então, não tem o Deus Pai não, tá? É só Jesus mesmo, tá? Que ele é o Deus, que tá aqui pregando isso, né? Então, vocês vejam o engano que eles ensinam as pessoas. Eita ferros. Peraí. Ai, ai. Ah, fica quietinha aí, sossega, vai. Poxa, seja bonzinho. Peraí. Tá. Dá pra ver, né, amado? Vou deixar assim mesmo, tá? Vamos continuar aqui. Eu adiantei só um pouquinho pra gente dar base aqui no que... Continuar aqui no que a gente estava estudando, tá? Lendo. Então, vamos lá. A revelação que você precisa de ter hoje é você acreditar que o Deus que estava no trono se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de sabedoria, foi pregado, conforme a Bíblia diz, foi pregado, foi revelado, foi servido por anjos, morreu na cruz, foi ao túmulo, ressuscitou ao terceiro dia e voltou para o trono. Porque só existe... Então vamos lá, meus queridos. Peraí, vamos concluir. Existe um Deus. Tá, vamos por aqui, por parte. Então, né, eu encerrei o último vídeo, né, falando, coloquei aqui versículos de ressurreição, né? Então vamos ler aqui os versículos de ressurreição. Olha, disse de Yahushua, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Certo? Eu sou a ressurreição, né? Se a gente vai nele, porque ele é a vida. Então, quando a gente vai nele, o nosso entendimento ressuscita, né? Porque aqueles que não vão em Yahushua estão na morte, estão com o entendimento morto, né? Então, vamos lá. Vocês mataram o autor da vida, mas Yahu o ressuscitou dos mortos. Veja, nós somos testemunha disso. Atos dos Apóstolos 3,15, ó. Vocês mataram o autor da vida, mataram quem? Yahushua. Mas Yahu ressuscitou. Se Yahushua fosse Yahu, estaria escrito assim: vocês mataram o autor da vida, mas Yahushua se ressuscitou porque ele é Deus. Não está escrito isso. Então, amados, a gente tem que seguir o que está escrito, que Yahushua deixou escrito na Escritura. E não seguir o que esse sistema religioso, esses líderes ensinam. Tá certo? Por quê? Porque quando eles ensinam coisas erradas, como o Miguel Ângelo está falando que é a deidade de Cristo, que Jesus é o único Deus, tá certo? Ocultando também Terron, que é o falso, ele sabe que tem Deus falso. Miguel Ângelo sabe disso, tá certo? Porque ele é teólogo, ele é bem estudado. Eu conheço ele. Então vocês vejam bem. Tanto que ele tem até teologia, ele dá faculdade de teologia, tá? Então vamos lá. Vocês vejam que a Escritura não diz em lugar nenhum que Yahushua se ressuscitou. Diz que ele foi ressuscitado. Ele disse, eu ressuscitei, mas eu ressuscitei dos mortos. Mas ele disse, eu ressuscitei, mas quem ressuscitou? O Pai. Tá certo? Então vocês vejam bem. Vocês mataram o autor da vida, mas Yahu o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Veja. Por seu poder, Yahu ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Ressuscitou o Senhor e Yahushua. Vocês vejam bem. Quero conhecer Yahushua, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte. Ele não está aqui, ressuscitou, como eu tinha dito. Venha ver o lugar onde ele jazia, vão depressa e digam aos discípulos dele. Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Note que eu já os avisei. Aqui ele ressuscitou... Tá falando, mas ele ressuscitou, que Yahushua ressuscitou, mas o Pai que ressuscitou o Filho. Tá certo? O Pai ressuscitou o Filho. Mateus 28, 6 e 7. Vamos ver aqui.
Mateus 28. Bora. Mateus 28. 6 e 7. Porque Yahweh ressuscitou Yahushua. Mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado, ó. Já foi ressuscitado. Ó. Já foi ressuscitado. Quem ressuscitou? Yahweh. Yahweh ressuscitou o Filho. Como tinha dito, venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte. Ele foi ressuscitado, ó. Ele foi ressuscitado. E vai adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Tá certo? Então vocês vejam que quem ressuscitou o Filho foi o Pai. Ó, ele não está aqui, ressuscitou, mas está dizendo que ele se ressuscitou? Só está dizendo ressuscitou, mas quem ressuscitou? O Pai. O Pai ressuscitou o Filho, como a gente já viu aqui, ó. Se ele tivesse ressuscitado, se ressuscitado, estaria dizendo que ele se ressuscitou. Não é isso que está dizendo, ó. Yahweh ressuscitou o Senhor, ó. Yahweh o ressuscitou dos mortos, olha. Tá certo? E em Atos também, como a gente viu, né? Em Atos 2, ó. De novo, ó. Yahweh ressuscitou este Yahushua. E aqui de novo, ó. Mas Yahweh ressuscitou dos mortos. Tá certo? Yahweh ressuscitou Yahushua. Tá bem claro isso. Então vamos voltar aqui ao que o Miguel Ângelo vai falar aqui, né? Pastor, por que a tradição diz que existem três? Chamada Trindade Celestial. Está na Bíblia esta expressão Trindade Celestial? Não. A falta de interpretação e a falta de conhecimento faz as pessoas pensarem que nós temos três deuses. A Bíblia deixa claro que no céu há um trono e está uma única pessoa no trono. Mas a tradição fala de três. Então, pastor, o que existe na religião? Está uma única pessoa no trono? Está uma única? Vocês vejam bem, vamos voltar aqui. Veja bem. Yahushua está no trono à direita do Pai. Vamos ver. Vocês vão ver que aqui está falando que Yahushua está à direita, olha. Jesus está à direita do Pai. Vou botar assim, Bíblia. Ele está dizendo que está só uma única pessoa, ou seja, ele está falando uma única pessoa, já está falando do ser humano, está falando do espírito, porque Yahweh é espírito. Ele não é humano. Ele não é humano assim no sentido de ser humano. Ele é espírito. Então vocês vejam bem. Ó, 1 Pedro 3,22. Vamos lá de novo, 1 Pedro 3,22. 3. Por isso, amados, que nós sempre temos que estar lendo a Escritura, ó. Que subiu ao céu, veja bem, vamos ler aqui, ó. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, ou seja, não o batismo nesses tempos físicos, né? O batismo nessa água física. Mas o compromisso de uma boa consciência diante de Yahweh por meio da ressurreição de Yahushua, que subiu ao céu. Veja, olha só, que subiu ao céu. Está falando de quem? De Yahushua. Quem subiu ao céu? Yahushua. Por meio da ressurreição de Yahushua, que Yahweh ressuscitou. E por meio da ressurreição de Yahushua, que subiu ao céu e está à direita de Yahweh. Se ele fosse Deus, iria dizer, por meio da ressurreição de Yahushua, que está, entendeu, no trono. Mas não é isso que está dizendo. Está assim, que está à direita de Yahweh. E a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Ou seja, Yahushua está à direita de Yahweh. Está o Pai e Yahushua está à direita dele.
Então vocês vejam que são dois, o Pai que é Espírito e Yahushua. Mas o Miguel Ângelo aqui está dizendo que ele está no trono. Ele está, mas ele está à direita de Yahweh, do Pai. Tá certo? Então vamos ver outro aqui. Veja. Atos 2:33. Atos 2:33. Atos 2. Essa é uma tática minha agora que eu tô fazendo, amados, porque como eu ando esquecendo, aí eu falo, aí eu fico falando toda hora, Atos 2, não sei o que, pra não esquecer. Olha aqui, ó. Vamos botar aqui de novo, veja bem. Yahweh ressuscitou este Yahushua e todos nós somos testemunhas deste fato. Yahweh ressuscitou, exaltado à direita de Yahweh. Exaltado quem? Yahushua. Exaltado à direita de Yahweh. Ele recebeu do Pai o Espírito de Yahweh prometido e derramou que vocês agora veem e ouvem. Ele recebeu do Pai. Quem recebeu do Pai o Espírito de Yahweh? O Filho Yahushua. Se ele fosse Deus, ele não teria recebido o Espírito. Por quê? Porque ele seria o Espírito. Então vocês vejam que na Escritura não bate o que o Miguel Ângelo está falando. Está totalmente contra o que está na Escritura. Ele está ao contrário do que está na Escritura. Veja, exaltado à direita de Yahweh. Então ele está à direita do Pai. Tá certo? Ele recebeu do Pai o Espírito. Então vocês vejam bem, se ele fosse Yahweh, se ele fosse Deus, ele seria o Espírito. Então vocês vejam que não bate com o que o Miguel Ângelo está falando. Está dizendo que ele recebeu do Pai o Espírito. O Espírito prometido e derramou que vocês agora veem e ouvem. Vamos ver outro. Ó. Vamos lá. Então tem esses dois. Agora vamos ver aqui. Deus está no trono. Vamos botar assim, né? Deus está no trono. Vamos ver aqui, Bíblia. Peraí, filho. Vamos trabalhar, vamos. Botar aqui, Deus está no trono. Bíblia. Vamos lá. Salmos 47:8. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ficar procurando assim. Deixa eu colocar assim. Versículos bíblicos. Ó. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, olhe para Yahushua que está sentado no trono de Yahweh. Não está dizendo, mas vamos tirar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar nesse daqui mesmo, né? Pra gente ver aqui, peraí. Eu esqueci de botar a Bíblia. Ó, Salmo 47:8. Vamos ver aqui. Salmo 47:8. Yahweh reina sobre as nações. Yahweh está sentado em seu santo trono. Beleza. Yahweh está sentado em seu santo trono. Show. Então vamos ver outro aqui. Isaías 40:22. Isaías 40:22. Eu sempre tenho que estar pesquisando, amados.
Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Tá? Estou falando de quem? Será que vocês não sabem? Vocês nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, onde quem? Iarro. Show. Vamos outro. Vamos ver esse aqui. Tá. Então vamos ver aqui. Outra aqui, quer ver só uma coisa? Agora eu me lembrei, Atos 7. Agora eu me lembrei de outra aqui, veja bem. A morte de Estevão, quando Estevão disse, todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. Casas, templos. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resiste ao espírito de Yahweh. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Estão falando de quem aqui? O Estevão? Dos líderes religiosos. Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. Mataram os profetas que prediziam a vinda do justo, que é o justo e a Rúshua, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Assassinos de quem? De Yahushua. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do espírito de Yahweh, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Yahweh e Yahushua à direita de Yahweh. Então vocês vejam que ele viu, veja, aqui levantou os olhos para o céu e viu a glória de Yahweh e Yahushua de pé à direita de Yahweh, e disse, veja o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Yahweh. Então vocês vejam que a Escritura diz que Yahushua está à direita de Yahweh. Então se ele está à direita de Yahweh, é que Yahushua é um e Yahweh é outro. Porque se Yahushua fosse Yahweh, não estaria isso aqui. Se Yahushua fosse Yahweh, estaria assim, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Yahweh. E Yahweh estava no trono, e Yahushua estava no trono. Mas não é esse que está. Que está. E Yahushua de pé à direita de Yahweh disse, veja o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Yahweh. Então vocês vejam que foge totalmente do que o Miguel Ângelo está falando. Certo? Se eu quisesse, eu até poderia parar por aqui, porque tudo que ele está falando é heresia. Mas vamos continuar, porque é importante para que as pessoas possam ver o engano que esse homem está levando as pessoas, né? Vamos continuar. A Bíblia deixa claro que no céu há um trono e está uma única pessoa no trono. É isso que está na Bíblia? Vamos ver? Gente, olha, eu descobri, eu acho que eu sou a pessoa mais chata do mundo. Há uma única pessoa no trono. Bíblia. João 3. Eu vi um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Livro esse escrito por... vamos ver aqui, João 3. Apocalipse 5. Vamos ver aqui.
Esta mensagem veio da parte do Senhor para Joel, filho de Petuel. Ouve, anciãos de Israel, que todos escutem todo o tempo da vossa vida. Sim, em todo o tempo da história dos vossos pais, jamais se ouviu coisa semelhante àquilo que vou dizer-vos. Jamais se ouviu coisa semelhante àquilo que vou dizer-vos? Nos anos vindouros, contem isso aos vossos filhos, que esta terrível nação passe de geração em geração. Depois da lagarta ter comido as vossas searas, veio o gafanhoto e comeu parte do que ficou. Depois veio o saltão e, por fim, outros gafanhotos que comeram o resto que ficou anteriores. Despertem e chorem. Não, eu estou querendo versículos do... Peraí. Ah, tá. Aqui tá falando no Joel todo. Deixa eu ver aqui um negócio aqui. Vamos por parte. Versículo, peraí. Apocalipse 19, olha só. 5, viu um livro na mão direita? Tá, vamos ver aqui. Ah, meu pai, cadê? Joel 1:5, vamos botar aqui, Joel 1:5 para ver. Não tá dizendo isso aqui não. Mas em todo caso, né? Olha, veja, aqui tá, ó. E vi um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono, tá? Apocalipse 19. Aqui, ó, Hebreus 12. Vamos aqui no Hebreus 12. Aqui, ó, Hebreus 12. Vamos botar aqui. Meu pai... Pô, é porque eles não estão botando aqui a referência do versículo. Não haja nenhum moral profano. Ó, suportou a cruz desprezando vergonha, sentou-se à direita do trono. Eles não estão botando versículo, amados. E eu queria o versículo. Vou botar aqui, assentado no trono. Versículo bíblico, assentado no trono. Vamos botar aqui, ó. Assentado no trono. Vamos pesquisar assim. Não, eu quero assentado no trono. Ó, vamos aqui, Apocalipse 19, 4. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue de seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Iahve, que estava sentado no trono, e exclamaram: Amém, aleluia. Então vem do trono uma voz conclamando: Louve o nosso Iahve. Todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Veja bem, olha só. Aqui está dizendo: os 24 senhores, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Iahve, que estava sentado no trono. E exclamaram: Amém, aleluia. Então eles adoraram a Iahve, se prostraram e adoraram a Iahve, que estava sentado no trono. E exclamaram: Amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Iahve, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Veja,
veio uma voz. Qual a voz que veio? A voz de Yahushua, que também está no trono, está à direita do Pai. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos ver outra aqui. Cadê? Um trono de glória enaltecido desde o princípio ao lugar do nosso santuário. Tá. Apocalipse 5, vamos ver aqui o que está escrito. E vi na destra o que estava sentado sobre o trono. Peraí. Apocalipse 5, vamos nesse também para ver. Então vocês vejam que não é só Yahweh que está no trono, é Yahweh e Yahushua. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono. Olha só. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados, selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro de 7 selos. Então vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Yahweh enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Vocês vejam bem, olha só. 6 e 7. Veja bem. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono. Quem está sentado no trono? Yahweh. Tá? Olha só. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados, selado com 7 selos. Então aqui, o livro estava na mão direita de Yahweh. Veja bem. Então vi um cordeiro, que é o cordeiro que parecia ter estado morto. Cordeiro é Yahushua, de pé no centro do trono. Então Yahweh estava sentado. Veja bem. Assentado no trono, Yahweh estava sentado, estava com o livro, o rolo escrito na mão direita. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono. Quem? Yahushua. No centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Yahweh enviados a toda a terra. Ele se aproximou, Yahushua, se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então vocês vejam que Yahushua estava no centro do trono e Yahweh sentado no trono. Então vocês estão vendo que não está falando que um só estava no trono. E a gente vê em todas as partes falando, Yahushua à direita do Pai, à direita de Yahweh, à direita. Vi o céu aberto e Yahushua de pé à direita de Yahweh. Então vocês vejam que está totalmente fugindo, né? Fugindo do que está na Escritura. Tá certo? Está fugindo do que está na Escritura. Olha. Cadê? Mas aqui dá para ver, amados, que está fugindo. Está fugindo totalmente do que está na Escritura. Aqui está falando um monte de versículos, mas não tem versículos aqui que fala só do trono. Mas aqui a gente dá para ver, deu para perceber aqui, tá certo? Que se trata de 2. Está se tratando tanto de Yahweh quanto de Yahushua. Tá certo? Não está falando de que somente Yahushua, que é Deus, que ele está falando aqui que Yahushua é Deus e que só ele está no trono. Não é isso que está falando. Vocês vejam que foge do que está na Escritura. Olha, vou só voltar aqui no que ele falou e vou dar uma parada aqui nessa parte. Está na Bíblia esta expressão Trindade Celestial? Não. A falta de interpretação
E a falta de conhecimento faz as pessoas pensarem que nós temos 3 deuses. A Bíblia deixa claro que no céu há um trono e está uma única pessoa no trono. Mas a tradição fala de 3. Então, pastor, o que existe na realidade? Existe... Então vocês vejam bem, ele está falando só uma pessoa no trono, e sendo que a gente viu em várias partes da Escritura que não é isso que está dizendo. Veja. Não bate? Não bate? Então viu um cordeiro que parecia ter estado morto de pé no centro do trono. Ele estava de pé no centro do trono. E o Estevão, ele viu Yahushua de pé à direita de Arro. Tá? Cercado pelos 4 seres viventes, pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Yahweh enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Tá certo? Então vocês vejam bem. E o próprio Estevão falou isso. Vou botar aqui de novo. E a gente viu, a gente não vê na Escritura, amados, respaldo para ele dizer que Yahushua é Deus, o único Deus. Tá certo? Ele tá ocultando o Deus falso. Tá certo? E aqui, ó. Mas Estevão, cheio do Espírito e de Arro, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Arro e Yahushua de pé à direita de Arro. Ele disse: veja o céu aberto, o Filho do Homem de pé à direita de Arro. Então vocês vejam que não bate com o que o Miguel Ângelo está falando. Não bate, está totalmente contrário ao que está na Escritura. Então eu vou parar por aqui, amados, que senão eu vou continuar assim e ter que maneirar um pouquinho o tempo, tá certo? Então, que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Amados, se inscrevam no canal, sintam-se à vontade para se inscrever, acione o sininho para receber notificações, venha fazer parte da família de Yahushua, venha para o caminho que é Yahushua, tá certo? Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Compartilhe esse vídeo, amado, para que outros possam ter acesso à verdade. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.